Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso conteúdo de geografia, falando sobre as características do capitalismo. Vamos analisar as principais características do capitalismo, onde nós podemos destacar alguns. Primeiro, propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção pertencem predominante a uma família, a um grupo de pessoas. Em geral, muitos países capitalistas, no entanto, detêm vários meios de produção por meio de empresas estatais, que são empresas gigantes, grandes, ligadas ao Estado, que atuam na área de telefonia, de energia, de mineração e assim por diante. São essas empresas que detêm o poder de produção, de pesquisa, de extração de riqueza no país. A segunda característica do capitalismo é economia de mercado. Caracteriza-se pela atuação das empresas que decidem como, quando, quanto, onde produzir, estabelecendo o preço e as condições à circulação das mercadorias, de acordo com a lei da oferta e da procura, que nós chamamos de demanda. Essa lei da oferta e da procura é quem regula a economia. Essa economia de mercado, as pessoas podem produzir sua mercadoria e vender para quem quiser, ao preço que quiser, que achar que é razoável. A lei da oferta e da procura. Os preços das mercadorias variam de acordo com a procura do consumidor e com a quantidade de produtos em oferta, isto é, a venda. Se há grande produção, o preço da mercadoria tende a cair. Se a produção é pequena, tende a aumentar o preço da mercadoria. Então, essa lei da oferta e da procura é o agente regulador da economia. Muita mercadoria no mercado, o preço da mercadoria baixa, porque as pessoas têm opções de comprar em outros locais, em preço mais acessível. Pouca mercadoria no mercado, o preço sobe, porque a mercadoria é pouca e muita gente tem que comprar, então quem tem a mercadoria vai dizer o preço é tal. A concorrência. Para obter a maior rentabilidade possível e conquistar mais consumidores, as empresas procuram oferecer produtos a preços acessíveis. A concorrência amplia as opções de compra dos consumidores e pode reduzir os preços. A concorrência é muito importante, mas a concorrência no Brasil ela não é muito honesta, ela é um pouco desonesta, ela é desleal. Porque na concorrência, o correto é o chamado de oligopólio, mas no Brasil tem monopólio. Pode ter duopsônio também. Porque no oligopólio, muitas empresas vendem, muitas empresas compram. No monopólio, uma empresa vende e várias pessoas compram. Isso é ruim. Eles detêm o preço da mercadoria. O trabalho assalariado. Por sua atividade, o trabalhador recebe um salário que, por sua vez, também é influenciado pela lei da oferta e da procura. Se o número de empregos disponíveis é maior que o número de trabalhadores, o valor do salário aumenta. Ao contrário, se a situação do desemprego é alta, o valor do salário diminui. É normal. Tendo muita oferta de emprego e poucos trabalhadores, o trabalhador vai procurar aquele que lhe oferece maior salário. Isso é normal. Agora, se tem muito trabalhador desempregado e as ofertas de emprego são poucas, o trabalhador vai ter que se adequar, tentar receber um salário menor para não ficar desempregado durante muito tempo. Porque o sistema capitalista tem essas características. Geralmente ele é muito cruel com as pessoas. Não é fácil. O capitalismo e a expansão no mundo, ela faz com que as pessoas sofram muito. Porque até o final da Segunda Guerra Mundial, que ela durou de 1939 a 1945, os países com maior desenvolvimento
vendiam suas mercadorias para os países em desenvolvimento e compravam desses países em desenvolvimento as suas matérias-primas. Essa relação ficou conhecida como a chamada Divisão Internacional do Trabalho. Os países ricos produzem e querem que os países mais pobres comprem suas mercadorias. Aí eles precisam da matéria-prima para produzir as mercadorias e compram dos países mais pobres a preços mais baixos. É uma situação desleal, desigual. Após o término do conflito, que foi a Segunda Guerra Mundial, as grandes empresas dos países com maior desenvolvimento precisavam expandir o mercado consumidor. Por isso, começaram a instalar filiais de suas fábricas transnacionais em alguns países em desenvolvimento. Como, por exemplo, aqui no Brasil, vieram muitas empresas da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia, de muitos países do mundo, dos países mais ricos, vieram se instalar aqui. No México também, na Argentina, na África do Sul, na Índia e assim por diante. Porque esses países, eles dispunham e dispõem de uma abundante matéria-prima, grande quantidade de matéria-prima e de mão de obra barata. O salário no Brasil é um dos salários mais baixos que existe no mundo, se compararmos com outros países. Além de grande mercado consumidor, o Brasil tem um grande mercado consumidor, população que consome bem, e tem uma fonte de energia muito boa. O Brasil tem várias formas de produzir energia e que sai barato. Uma boa parte da energia do Brasil é produzida de forma suja, poluente, mas as leis ambientais brasileiras são frágeis, então eles burlam, fazem o que querem. Foram alguns dos países escolhidos para abrigar essas empresas, o que eu falei. O Brasil é um desses casos. A maioria das empresas transnacionais ou multinacionais estão aqui produzindo, explorando as riquezas naturais, usando a nossa mão de obra barata e enriquecendo cada vez mais, deixando o nosso país sempre na necessidade de novas tecnologias, e eles não dão essas condições para que o país chegue nesse ponto. Já o sistema socialista, ele pode ser definido como um sistema em que a organização política, social e econômica tem o seu objetivo de construir uma sociedade sem classes sociais e sem desigualdades. Para atingir esse fim, o sistema socialista defendia a extinção da propriedade privada. O Estado passa a ter o controle da produção e o compromisso de garantir a todas as pessoas a distribuição justa de bens e serviços, como saúde, educação e habitação. E as características do socialismo são estatização, economia planificada e o pleno emprego. Então nós vamos analisar que na estatização, as terras e os meios de produção devem pertencer ao Estado. Na economia planificada, todos devem produzir e no final do término da produção, todos recebem uma quantia justa igual pelo resultado de sua produção. E no pleno emprego, todos trabalham para o governo, não existe nenhum desempregado. Vamos ficando por aqui e depois continuaremos com o nosso conteúdo.